Terceiro grupo de hormônios das plantas para a gente descrever, fofinhos, citocininas, representados pela cinetina. Eu tenho até um certo medo, né, moçada, de vocês confundirem o nome citocinina com o nome citocina. Eita caramba! Citocina, substâncias produzidas pelos leucócitos, né? Substâncias produzidas pelos glóbulos brancos, com papel, moçada, lá de regular o sistema imune, e citocininas, hormônios nas plantas, né? O nome ele é muito parecido, citocina, citocinina, então cuidado lá com as citocininas reguladoras do sistema imunológico, não tem a ver com o nosso papo hoje de botânica, né? Lógico tem, plantas não têm glóbulos brancos leucócitos, então citocina para os animais. Aqui na planta, citocininas, hormônios, moçada, cuja principal função é exatamente a promoção do crescimento da planta através de hiperplasia, aumento do número de células através da divisão celular. Aliás, o nome citocinina, ele vem de citocinese. Lembra, gente, de divisão celular? Citocinese, a divisão do citoplasma, depois que você faz a divisão do núcleo. Então, o próprio nome citocinina dá uma dica do que é que esse hormônio faz da vida. Promove divisão celular, hiperplasia, aumento no número de células. Opa! É o terceiro hormônio que a gente descreve que promove o crescimento, né? Você tem que auxinas promovem crescimento, giberelinas promovem crescimento e agora citocininas promovem crescimento. Entretanto, não do mesmo jeito, né? Auxinas, moçada, vão promover hipertrofia, aumento de volume, elongação celular, e hiperplasia, aumento de número, divisão celular, sendo que o efeito hipertrofia ele é bem mais importante que o efeito hiperplasia. Giberelinas vão promover somente hipertrofia, somente aumento de volume, elongação celular, e citocininas vão promover somente hiperplasia, aumento de número, divisão celular. Então, crescimento por crescimento, 3 hormônios trabalham nisso. Auxinas promove os 2 efeitos, mas predomina hipertrofia, giberelina só hipertrofia, citocinina só hiperplasia. As citocininas, moçada, elas são produzidas principalmente lá nas raízes. De longe, a principal região produtora de citocininas, mas também sementes. O transporte das citocininas é através do xilema. Há uma certa lógica, né? Xilema carrega a seiva bruta e a seiva bruta ela é ascendente, ela vai da raiz para o caule. Considerando que a principal região produtora de citocininas é a raiz, ora, você joga citocininas no xilema e o xilema dá uma carona para citocininas para o resto da planta, né? Então o xilema, a seiva bruta, vai da raiz para o resto da planta. Então, as citocininas fabricadas pela raiz, via xilema, se espalham pelo resto da planta. A gente tem outras funções em relação às citocininas. Citocininas também trabalham na promoção da germinação da semente. Pelas minhas contas, é o segundo hormônio que eu descrevo que fala nisso, porque as giberelinas também promoviam germinação. Aquele lance, né? A giberelina, ela vai aumentar o tamanho das células do embrião, elongação, hipertrofia, para o embrião crescer e sair da semente. As citocininas vão promover divisão celular nas células do embrião, hiperplasia para aumentar o número de células no embrião. A gente tem ainda que as citocininas inibem a senescência da planta. Gente, o nome senescência vem de senil, vem de velho. Senescência quer dizer envelhecimento. Ora, moçada, se as citocininas inibem o envelhecimento, elas mantêm a planta jovem, elas podem ser apelidadas de hormônio da juventude na planta. E nós animais não tem nada parecido com isso, alguma substância que te mantenha jovem. Mas gente, na planta, enquanto houver citocinina, as células continuam se dividindo e a divisão celular renova as células de maneira, moçada, a manter a planta jovem, né?
Então, inibir o envelhecimento, o hormônio da juventude na planta. Né? Não sei se alguém já chegou numa floricultura, aí está lá o funcionário da floricultura borrifando umas paradinhas nas flores. Aquilo ali é água com citocinina. Citocinina lá para poder exatamente evitar o envelhecimento das flores, né? Manter as flores jovens, bonitonas, etc e tal, para você chegar e dar uma flor bem bonita lá para o seu paquera, para a sua paquera. Você tem gente lá que as citocininas, elas vão quebrar a dominância apical. Opa, gente, quer dizer que nesse caso elas trabalham com efeito contrário ao efeito das auxinas. Vou escrever de outro jeito. Elas quebram a dormência dos meristemas laterais. Ora, pessoas, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? As auxinas produzidas pelo meristema apical inibem os meristemas laterais. Os meristemas laterais ficam dormentes, né? Você vai falar em dominância apical. Meristema apical fabrica auxinas que inibe os meristemas laterais que ficam dormentes. Entretanto, as citocininas têm efeito contrário aqui nesse caso. Quando eu falo lá que elas têm efeito contrário, quebra a dominância apical, quebra a dormência dos meristemas laterais, que automaticamente vão ficar ativos, e no que eles ficam ativos, eles vão lá produzir ramos. Eles vão lá produzir galhos, folhas, flores e companhia limitada. A propósito, né? Deixa eu tentar representar isso de um outro jeito aqui com vocês. Era uma vez pessoas, a nossa simpaticíssima plantinha idiota, né? Tá lá caule, tá lá raiz aqui na jogada. E, gente, lá na ponta do caule, nós temos o meristema apical do caule. Esse meristema apical do caule, então, ele vai fabricar auxinas, e as auxinas, elas vão descer, né? Aquele lance do transporte polarizado das auxinas, no sentido pessoas lá, caule, raiz. Onde eu tiver muita auxina, ora, os meristemas laterais, eles vão ficar dormentes. Os meristemas laterais vão ficar inativos e com isso não haverá a produção de ramos. Mas, gente, quando você está mais aqui para baixo, a gente vai ter que esses meristemas laterais, eles estarão ativos. Tanto é que aqui embaixo nós vamos produzir ramos, né? Nós vamos produzir, sei lá, galhos e etc e tal. Por quê? Porque aqui embaixo eu já tenho menos auxina, né? Então aqui em cima, super próximo do meristema apical do caule, auxinas pra caramba aqui na brincadeira. Aqui embaixo, menos auxina. Então, meristemas laterais, eles estão trabalhando. Só que eu tenho outra explicação para os meristemas laterais aqui de baixo, eles estarem ativos. É que, bem aqui, na raiz, ou mais precisamente, no meristema apical, tecnicamente, né? Subapical da raiz, porque quem está no ápice é a coifa, nós vamos ter a produção de citocininas. E as citocininas, elas vão subir. E o resultado, moçada, é que nós vamos ter uma influência razoável das citocininas nas regiões mais baixas da planta. Isso quer dizer que a gente está fabricando citocininas, vou só jogar um pouquinho mais para cima. Aqui eu tenho muita citocinina. Ora, como eu tenho muita citocinina, predomina o efeito da citocinina de deixar o meristema lateral ativo e ele então produz ramos. Percebam bem que nessa região que a gente tem bem aqui, eu tenho mais citocinina do que auxina. Entretanto, moçada, quando eu vou mais para cima, a quantidade de citocininas vai ser bem menor. Nessa região de cá, inverte a brincadeira. A quantidade de auxinas é maior do que a quantidade de citocininas, predomina o efeito da auxina de deixar o meristema lateral dormente, de deixar ele sem ramos. Espera aí,
de novo, quando você tem mais auxina do que citocinina, lá em cima, né? Lá em cima está perto do meristema apical do caule, tem mais auxina e menos citocinina, meristemas laterais, eles estarão inativos, meristemas laterais estarão dormentes. Entretanto, quando eu tiver mais citocininas do que auxinas, aqui embaixo está mais perto da raiz, né? Então a raiz vai fabricar citocininas, mais citocininas que auxinas, meristemas laterais ativos. Mais citocininas do que auxinas, então você vai ter os meristemas laterais ativos. Nesse caso, moçada, então a interação entre auxinas e citocinas para determinar se o meristema lateral fica dormente ou se o meristema lateral ele fica ativo. Além do crescimento, germinação, inibição do envelhecimento, quebrar a dominância apical, efeitos, moçada, que as citocininas vão ter.